O texto que vamos ler é em Salmo 119, versículo 18. Nós temos lido o Salmo 119, né? Já estamos um tempinho aí. E é um salmo maravilhoso que fala muito sobre a palavra, sobre sermos vivificados através da palavra. O salmista clamando, né, ao Senhor para ser vivificado. E aqui diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse sentido dessa palavra desvendar dá a ideia de tornar visível, revelar, destapar, trazer para a luz, descobrir. Vamos usar a nossa palavra mais simples assim, nos dar discernimento, entendimento da tua lei, da tua palavra. E aqui a gente poderia assim falar muitas coisas da palavra do Senhor. Nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e não cessaríamos de falar. Mas o que o Espírito assim me mostrou muito nesse texto, irmãos, a necessidade de nós termos os nossos olhos desvendados pelas verdades contidas neste livro. Porque nós sabemos que nós necessitamos do discernimento do Espírito para nós compreendermos as verdades escritas neste livro. E eu louvo o Senhor, porque nos últimos anos o Senhor tem nos dado uma nova visão da sua palavra, novo entendimento, novo discernimento de muitas coisas que nós ao longo dos anos fomos ouvindo. E nós necessitamos do discernimento do Espírito para que não sejamos mais como cegos, que não sabem ver as maravilhas do Senhor. Nós poderíamos falar tantas coisas sobre as maravilhas do Senhor, na criação, na natureza, tantas coisas nós poderíamos desfrutar, porque isso já seria assim, já é admirável e não tem como descrever tamanha grandeza e tamanha beleza da criação do Senhor no universo e tudo que existe na terra. O Salmo 19:1 mesmo fala, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas o que eu quero pegar aqui nesse ponto é que importantíssimo para nós o que é os nossos olhos serem desvendados para contemplarmos o Senhor e a sua obra na cruz. O Senhor já tem nos ensinado nos últimos tempos, e eu digo isso no sentido da sua grandiosidade dessa obra do Senhor Jesus naquela cruz. E o Senhor tem nos ensinado algo sobre isso. Eu creio que nós temos muito ainda a aprender do Senhor. Eu creio que é só o fiozinho da caminhada, né? Eu acho que no decorrer, enquanto nós estivermos aqui, eu creio que o Senhor voltará e nós ainda não teremos aprendido tudo dessa obra maravilhosa que Ele realizou. O Senhor tem nos dado apenas uma pinceladinha para nós. E essa obra, irmãos, foi tão grandiosa. E às vezes a gente fica assim com o coração apertado, porque nós temos tantas pessoas, tantas vidas neste mundo, que ainda estão cegos, não têm os olhos desvendados. E nós temos motivo de nos alegrarmos no Senhor, porque o Senhor tem nos dado entendimento, tem nos aberto os nossos olhos. Muito ainda a aprender, mas o Senhor já tem nos dado. E nós vemos tantas pessoas sofrendo, escravos do pecado, vivendo sem esperança nesse mundo. E por que não dizer, muitos dando cabo até da própria vida, porque não tem a esperança, não conhece a palavra, não conhece a verdade que liberta. Enquanto eles vivem sem esperança, enquanto o Senhor está apresentando essa magnífica obra de justificação e redenção que Ele realizou lá naquela cruz.
E eu tenho, assim como nós somos privilegiados, eu me sinto privilegiada, porque nós poderíamos estar aí nesse mundo, cegos, vivendo uma vida totalmente além, sem conhecer o Senhor, e vivendo, morrendo, não tendo a salvação. Então, essa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, irmãos, é motivo de nós agradecermos constantemente. Constantemente. Temos que louvar ao Senhor, porque Ele tem desvendado aos nossos olhos aos poucos para enxergarmos e compreendermos esse ato na cruz. Outrora nós vimos como uma história que a Bíblia relata, como algo que fazia parte da trajetória de Jesus. Isso eu digo por mim mesma. Antes, anos e anos na igreja, desde criança, mas quando eu ouvia ali, lia a morte do Senhor Jesus, para mim era como uma parte da história dele. Ele nasceu, cresceu, viveu, fez maravilhas, curou, sofreu, foi tentado e morreu na cruz. Para mim era uma história da vida de Jesus. E só ficava nisso, né? Morreu pelos nossos pecados na história. Mas hoje é diferente. Graças ao Senhor, Ele está desvendando os nossos olhos. E o salmista, quando ele diz isso, ele tinha plena consciência da importância que é desvenda os meus olhos. Eu creio que ele fez essa oração com um coração bem contrito, quebrantado diante do Senhor. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra, dos teus ensinos. E à medida, irmãos, que nós vamos enxergando, vamos vendo tudo diferente. Porque o sacrifício do Senhor Jesus na cruz não foi apenas uma história, mas foi algo grandioso e poderoso. Porque ali foi nos dado o início de uma nova vida. Através da sua morte nós recebemos o perdão, a justificação e a redenção através do seu sangue. Em Colossenses 1, 13 e 14, esse texto ele especifica bem, que ele diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esse texto, ele dá uma clareza que Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos resgatou e Ele tem nos ensinado as verdades da sua palavra. E quando nós pensamos em quantos ainda estão cegos sem essa verdade, não compreendem, não têm discernimento e não conseguem enxergar a verdade, que os olhos ainda não abriram para ver essa obra, o meu coração aperta, porque outrora nós também éramos assim. E em Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos na luz. Isso hoje assim faz tanto sentido a partir do momento que começamos a entender um pouquinho da mensagem da cruz. O quão grande foi essa libertação. Muitas vezes li esses textos assim, mas como, nossa, que texto bonito. Mas hoje ele tem que fazer sentido na nossa vida, ele tem que ser diferente para nós. Porque aqui está a nossa redenção, aqui está a nossa salvação. Mostrando para nós, desvendando os nossos olhos para ver aonde nós estávamos e para onde o Senhor nos trouxe e o que o Senhor está fazendo em nós. Ali o Senhor destruiu o império das trevas. Penso que ali, quando Ele consumou a sua obra, quando bradou, está consumado, creio eu que o inferno estremeceu, porque Ele sabia o valor desse ato do Senhor na cruz. Tanto que sabemos o quanto que Ele foi tentado,
o quanto que ele foi debochado, pessoas usadas pelo diabo para que ele desistisse. Tipo, né? Você não é o Todo-Poderoso? Em outras palavras, você não é o Todo-Poderoso? Né? Por que você está assim? Salva-te, né? O ladrão na cruz salva nós também. O quanto que ele foi humilhado, o quanto que ele foi afrontado para que ele desistisse, porque o inferno sabia que quando ele bradasse, está consumado, ali começaria uma nova história para a humanidade, para aqueles que crescem nele, para aqueles que atendessem ao seu chamado, para aqueles que o seguissem. Porque enquanto o Senhor Jesus não passou pela cruz, as trevas reinavam, mas depois da sua morte, ele destruiu as obras do inferno. E nós sabemos que o Senhor Jesus não desistiu. Ele triunfou sobre a morte e o inferno. E lá em Colossenses 2,15 testifica isso, que diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que maravilha, irmãos! Isso é tremendo, é tremendo. Esse texto mostra para nós a maior vitória já registrada nesse livro. E não vai ter nenhuma outra vitória mais poderosa, mais maravilhosa do que essa que o Senhor Jesus realizou na cruz. Por isso, amado, precisamos ter os olhos desvendados para vermos essa obra grandiosa e Ele ser real em nós. E o outro, porque se nós não tivermos os olhos abertos, se nós não pedirmos ao Senhor, ao Espírito que nos revele isso, nós podemos nos sentar aqui todos os dias e ouvir essa mensagem, nada vai mudar em nós. E Ele não vai reinar em nós. Por isso, eu sempre tenho o costume de dizer, o Senhor tem me ensinado, sempre quando vir ao culto, ore ao Senhor no caminho, ou antes de sair, ou quando entrar naquela porta: Senhor, abra o meu coração, abra o meu entendimento, abra os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa compreender a Tua palavra, porque às vezes nós não cremos, porque nós não compreendemos, nós não temos o discernimento, e isso, irmãos, é nós que temos que buscar, porque o Senhor, dia após dia, tem nos dado a Sua palavra. E se algo não tem mudado em nós, examinemos o nosso coração, se nós não estamos dando ouvidos, se nós não estamos com o coração sincero diante do Senhor, querendo realmente ouvir, querendo realmente ver o que Ele tem nos falado. Porque essa palavra, irmãos, é vida, é salvação, é vida eterna, sermos, como se a nossa vida ser para a glória do Senhor, é sermos testemunha viva da Sua palavra e das verdades que Ele tem nos ensinado. E um outro ponto que, assim, o Senhor tocou no meu coração, é que nós precisamos clamar ao Senhor para que os nossos filhos, familiares, esposo, etc., amigos, também tenham os olhos desvendados. Eles precisam ver a obra do Senhor e crerem para ser salvos. Isso deve ser a nossa oração diária, porque é muito confortante nós sentarmos aqui, ouvirmos, bebermos, nos alimentarmos, temos esperança da vida eterna, enquanto os nossos estão no inferno. E eu acredito que nós nunca fomos tão desafiados a orar e crer para o despertar, para que os nossos possam crer também e serem salvos. Porque nós sabemos que o Senhor está próximo. No mundo
Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. E eu creio que o Senhor está despertando a igreja para nós nos movimentarmos. Talvez estejamos um pouco acomodados. Talvez nós não tenhamos ido tanto ao Senhor para que salve a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho. E nós necessitamos, irmãos, para que os nossos que estão no mundo, ou até mesmo, temos experiência disso, familiares nossos, amigos nossos que estão em outros lugares, mas que eles não têm ouvido a mensagem realmente que salva, a mensagem que fala contra o pecado, contra o perigo de vivermos em nós mesmos, na nossa própria vontade, contra o perigo de estarmos com um pé no mundo e um pé na igreja, levando uma vida relaxadamente. Nós vemos aí quantas igrejas fazendo tantas coisas para atrair, trazendo o mundo para dentro da igreja. E os crentes vivendo uma vida cega, tal como nós éramos antes. Senta, ouve a mensagem, tchau, tchau, saiu daí para fora, é outra vida. E nós precisamos clamar por isso, irmãos. Não devemos desistir de orar por eles. Nós sabemos o quão poderosa é essa obra do Senhor Jesus na cruz. E sabemos que Ele é poderoso para salvá-los. Se a gente for olhar, ver assim, na Bíblia, nós vamos encontrar tantas vidas que às vezes ao olhar o mundo e falar assim, nossa, isso daí é caso perdido. Nunca vai ser transformado. E o Senhor transformou. O Senhor fez servo, fez discípulos, fez pregadores, pescadores de almas, pessoas que, humanamente falando, não valiam um vintém, pessoas sacana, malandra, tal como nós também éramos. Se não é a misericórdia do Senhor a transformar nossas vidas, não estou julgando a maneira que eles eram, porque nós poderíamos ser até piores. Mas em tudo isso eu vejo a grandiosidade do poder dessa obra do Senhor Jesus naquela cruz. Não foi brincadeira, não foi algo fútil, foi algo, ai que lindo. Não, foi algo verdadeiro. E nós vemos isso na palavra, Deus transformando homens para a glória dele. Eu só citei 2 aqui, mas existem tantos exemplos. Nós vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Pedro foi um homem que andou com Jesus, viu tudo que ele pregou, ensinou, as maravilhas que ele fez, mas não era um Pedro que ainda tinha um discernimento, não era um Pedro que tinha sido desvendado os olhos dele, tanto que quando a coisa arrochou que Jesus foi para a cruz, ele o negou por 3 vezes. Mas nós vemos que ele negou antes da crucificação. Mas nós vemos que após a ressurreição do Senhor, os seus olhos foram desvendados. Ali nasceu um novo homem, um novo Pedro, para aquele propósito que o Senhor tinha falado com ele lá atrás, que ele era um pescador, mas que o Senhor estava chamando para ser pescador de homens. E a gente for ver na história de Pedro, ali nasceu um Pedro, ganhador de almas, um homem eloquente, que pregava, que não tinha medo, usado mesmo pelo Espírito Santo do Senhor para ganhar almas. E um outro, vemos na vida de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, dos cristãos, prendia, matava, um homem totalmente baseado nas leis ali, dos sacerdotes ali, crendo que ele estava fazendo certo.
Mas lá em Atos 9, depois vocês podem ler, ali fala a história, né, de Saulo a caminho de Damasco. Ali fala o que aconteceu com ele. Que, resumidamente, fala que ali apareceu uma luz do céu. Quem a Bíblia fala que é a luz? O Senhor. E aí, por uns dias, ele ficou cego. E aí tem toda aquela história, né? Que o Senhor enviou alguém lá para que orasse para ele e voltasse a visão. E a Bíblia fala que quando ele voltou a enxergar, caíram de seus olhos como que escamas, porque era um homem que estava totalmente cego. E ali os seus olhos foram desvendados. Foi trazida a luz para a vida de Paulo. E ali naquele momento nasceu Paulo, um novo homem, de perseguidor para pregador. E não preciso dizer a vocês já conhecem, que até hoje as suas cartas, o quanto nos ensina, o quanto fala da vida do Senhor Jesus, um homem que experimentou o processo de passar pela cruz, a ponto dele desejar estar com o Senhor, porque aí sim era lucro para ele, a ponto dele não querer saber nada neste mundo, a não ser Jesus Cristo. Então, irmãos, que o Senhor a cada dia possa desvendar os nossos olhos para contemplarmos o quanto Ele é glorioso, o quanto a Sua palavra é maravilhosa, o quanto a Sua palavra nos ensina, nos encoraja, nos exorta, nos consola, nos conforta, nos dá vida. Quantas vezes, às vezes você está aí com tanto problema, você está tão abatido, e quando você vai fazer o seu devocional, você abre a palavra e ali você é restaurado, você se levanta dali restaurado, consolado, confortado, encorajado a prosseguir pelo Senhor na sua palavra. Irmãos, e jamais deixemos de orar para que os nossos sejam desvendados os olhos também. Porque o Senhor é glorioso, Ele é poderoso, e o quanto a Sua palavra é verdadeira, e que por misericórdia o Seu Santo Espírito desvende os olhos dos nossos familiares e amigos, para que eles vejam o Senhor e a Sua obra naquela cruz. Que eles sintam o toque do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque que bênção é quando o Espírito do Senhor amplia a nossa visão. Que bênção é cada vez que nós nos sentamos aqui, ouvimos a palavra, o Senhor acrescenta algo em nosso coração. Que amanhã, com certeza, no nosso dia a dia, vai ser usado. O Espírito vai nos fazer lembrar. E aquilo vai nos trazendo vida e nos ensinando a prosseguir, olhando e confiando para o Senhor, e tendo uma vida de vitória para a glória dele. Isso, claro, não nos isenta das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas com certeza, quando o Senhor abre os nossos olhos aqui, sentados para compreender a Sua palavra, gera vida em nós. Isso faz toda a diferença nos nossos momentos difíceis. A palavra, irmãos, é fundamental como o alimento que nós necessitamos para o nosso corpo físico, no nosso dia a dia. Mas não apenas você sentar e ler e ler como ai que texto lindo, não. Mas orando em espírito e pedindo, como o salmista pediu: Senhor, desvenda os meus olhos, traga para a luz, me dá discernimento do Teu Santo Espírito, para que eu compreenda o que o Senhor está dizendo aqui, para que isso gere vida em mim, para que eu possa gerar vida em outros, para que no momento certo o Espírito Santo me lembre, me faça lembrar
no momento que eu estiver conversando com alguém que for necessário usar a tua palavra. Por isso, irmãos, precisamos dia a dia clamar o Espírito Santo do Senhor. Mas para que a nossa visão seja ampliada, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa habitar e agir através de nós. Que Ele desvenda os nossos olhos para a glória dEle, não para nós sobressairmos ou aparecermos diante de ninguém, mas somente para a glória dEle, no momento que Ele quiser nos usar, no momento que Ele quiser falar conosco. Que tudo redunde para a glória dEle e para o louvor dEle. E que o Senhor abençoe a cada um. E que o Senhor dê cada dia discernimento do Santo Espírito na vida de cada um de vocês. E que vocês cresçam na graça e na misericórdia do Senhor. E que essa obra maravilhosa da cruz que o Senhor Jesus realizou possa cada dia nos acrescentar, cada dia Ele nos ensinar, para que possamos contemplar verdadeiramente como foi essa obra. Amém? Que não seja apenas uma história da nossa vida. E que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus.